tem muitas coisas que a universidade não consegue trazer naquele momento, até por questão de tempo, não que os professores não sejam capacitados para isso, mas não consegue trazer pelo tempo, então tem que buscar um outro horário, né, para complementar isso e, por exemplo, numa atividade específica, quem já sabe o que vai fazer dentro da comunicação, por exemplo, pode buscar um curso que pode te direcionar ainda mais e capacitar para esta função que você deseja, tão específica, né? Exatamente, por isso que nós aqui do Garajão, né, trouxemos para vocês hoje o Thiago Matos, diretor da Whatever, falei certo? Whatever, assim mesmo? Sim, diretor de Whatever. De Whatever, da Perestroika, olha só que genial, um curso que está fazendo muito sucesso em Porto Alegre. O pessoal que faz é totalmente ligado e sai pronto para o mercado de trabalho, é o que eu acho mais incrível. Tenho amigos que fazem e que fizeram a Perestroika e que são hoje mega preparados para o mercado, mas afinal, né? Não, tem uma celebridade que fez a Perestroika. Tem uma celebridade. Dizer, mas tem uma celebridade. Não, para aí, ela não é minha amiga. É por isso que ela não me incluiu na barca, Tem entendeu? uma celebridade, eu não quero dizer ela nada. Não é meu amigo, é tudo profissional. Eu sou um colega de tudo trabalho. Ela poderia ter dito um colega de trabalho fez o curso da Perestroika, né? Mas não foi o caso, ela usou os amigos dela. Aqui nós temos uma separação aqui, ó. Tem uma linha imaginária aqui no chão que separa a gente. A gente não se olha, a gente não se fala. Tá bom, aqui é quase a faixa de Gaza. Tô vendo, tem uma concorrência velada. Jogando aqui coisa. Invade o território dela ali, de vez em quando, mas tudo bem. Não, lá é mais promissor o negócio, né? Que ela é a âncora, né, do programa. Não, veja bem, né? Você tá te aproximando. Eu sou buraco, eu que afundo. Ela mantém. Ó, pra ti, sabe que eu te amo. Tá bom, ó. Bom, né? Mas tem razão. A celebridade, no caso, quem é? Olha, é um cara chamado Vives, cara. Tá Já ouviu bom. falar? Velho? Mas olha, bom, há quem discorde que seja uma celebridade, mas uma coisa eu tenho certeza, realmente eu fiz o curso e, cara, eu posso atestar, velho, um dos cursos, né, isso é importante. Vamos definir primeiro a Perestroika, porque o primeiro contato que eu tive já começa com um termo, vamos dizer assim, uma nomenclatura diferente, uma escola de atividades criativas. Era escola de criação, isso. Agora é escola de atividades criativas. Isso aí, vamos lá, vou começar do início, então. Vamos lá. Boa tarde a todos, todo mundo que tá vendo, comunidade Perestroika, alunos da Ubra, tô aqui com o Bives, fazia tempo que a gente não se via, né, cara? E é um cara... Eu sou teu fã, hein, cara? Para aí. Sou teu fã. Obrigado pelo convite. A Perestroika, né? Eu trabalhei muito tempo com publicidade, meus sócios trabalharam muito tempo com publicidade e a gente montou a Perestroika lá no início como uma escola de criação publicitária. Mas foi evoluindo. Hoje a Perestroika é uma escola de atividades criativas, a gente tem cursos das mais diversas naturezas. No início era muito ligado à comunicação, então tinha propaganda, tinha pesquisa, tinha jornalismo esportivo, tinha alguns cursos assim da área de comunicação. Todos eles, vale lembrar, complementares à universidade. Eu vou fazer esse parênteses porque é uma das preocupações maiores que eu tenho. A gente nunca concorre, pelo contrário, a gente sempre se viu muito como complementar à universidade. Eu chego aqui na Ubra, olho o camp aqui, eu digo assim, cara, como é que a Perestroika vai concorrer com um negócio desse? Esse prédio super legal. Mas como tu mesmo disse, nem sempre a gente consegue, na carga horária, pelas disciplinas que devem ser entregues na universidade, aprender tudo. E aí a Perestroika se colocou nesse lugar. Mas hoje a gente tem cursos como biomedicina, arquitetura efêmera, design, gastronomia, cursos um pouco mais fora do eixo, como poker profissional. Ano que vem, nadismo. Peraí, poker profissional também? Cara. Olha só, tem curso para poker profissional. É assim, Bibi, antigamente o cara chamava isso de vagabundo, né? O cara que tá ganhando a vida no jogo. Mas não, o cara é um profissional. E é um verdade, profissional, é um negócio muito legal, cara. Podemos definir como esporte, um dos esportes mais esporte da mente. Isso. Todo o planeta inteiro reconhece, o Brasil já está reconhecendo também. Existe um lobby muito forte para que pós-Olimpíadas de Londres entre no hall dos esportes olímpicos. Olha só. Nos Estados Unidos, muitos especialistas já dizem que o poker é o quarto esporte mais praticado. Sem dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Houve um fator ali em 2003 que a Liga de Hóquei entrou em greve, da ESPN botou o poker na televisão. Por acaso, um amador, tipo qualquer um de nós dois, que ganhou o campeonato, ficou aquela coisa, pô, qualquer um pode ganhar o campeonato mundial. Se ele pode, eu também posso. Que nem a Carla Pérez, né? Se a Carla Pérez pode, por que a gente não pode usar a internet, a gente não pode? Né? E aí, como é um esporte muito fácil de aprender, mas muito difícil de dominar,
ele se popularizou muito rápido. Hoje, né, como eu falei, é considerado... Tem gente que vive de pôquer, sem muita dúvida. gente vive, muita gente vive. E esse curso se predispõe... Esse curso a gente teve na primeira turma 30 alunos, de 5 a 6 alunos viraram profissionais. Eles vivem hoje ganhando... Não, e a procura, 30 alunos, cara, é muita A gente teve já 2 turmas e agora a gente vai levar ele para São Paulo, porque realmente é impressionante como ganhou uma outra dimensão, assim, o pôquer deixou de ser aquele estigma de um bando de vagabundo num porão, fumando charuto, apostando a mãe, a casa, tudo. E hoje é um esporte onde o Diego Brunelli, que é o coordenador, por exemplo, ele joga profissionalmente, sei lá, trabalha 8 horas por dia. Se tu olha ele joga 24 meses ao mesmo tempo. Se tu olha ele jogando, tu vê que é quase uma coisa de bolsa de valores, é matemática, estatística, um erro planejado, uma ciência fantástica, total. E o cara consegue dimensionar a partir de uma variação que meses ele está ganhando mais, que meses ele está ganhando menos, mas ele sabe que vai ter uma renda ali X sem nenhum problema. Bom, então a gente citou cursos começou na área de comunicação e expandiu para a área da saúde, para a área do esporte, gastronomia também. O Bives fez um curso, né? Eu vou até explicar, o curso chamado Kick-Off, que é um curso de jornalismo esportivo, marketing do futebol e futebol dentro das 4 linhas. Qualquer pessoa ligada a futebol, né? O cara não sabe muito por onde começar, né? Pô, o que eu faço para trabalhar com futebol? Então a gente criou essa disciplina. A gente fica feliz que tenham surgido outras iniciativas que a gente, de novo, não vê como concorrente. Tem o curso do próprio Inter, que é um curso super reconhecido. A Sojipa fez um curso muito legal. Mas tem vários outros cursos. Mas o pioneiro nesse sentido foi a gente. Foi a Perestroika. E a gente sempre tenta, eu acho que talvez seja o benefício de ser uma escola muito pequena, né? A gente é muito ágil nesse, né? A gente detecta uma tendência e consegue lançar, né? Isso é verdade. E vamos até a escola pequena relativamente. Depois a gente vai chegar no tamanho que a Perestroika hoje tem e fora de Porto Alegre, mas tudo começou aqui, né? Tudo começou aqui, aí expandiu da comunicação, então para essas outras áreas. Hoje a Perestroika, vamos botar assim, somando todos os cursos, quantos alunos hoje devem estar matriculados na Perestroika em diversos cursos? Nesse semestre... Vamos começar a dimensionar o troço. Não sei, uns 600 alunos. 600 será? alunos? 400 alunos? Não sei. Eu não sou muito bom de conta, por isso que eu fiz humanas. Não, mas vamos botar, comparando a uma universidade... Somos dois. Não, vamos comparando a uma universidade, 600 alunos, a gente não tem isso entrando nas universidades a cada vestibular. E são cursos de 3, 4 meses. É um período bem curto, justamente porque a gente tenta ser complementar, né? Como eu falei, a pessoa que já encontrou o que ela quer fazer, ou está descobrindo o que ela quer fazer, às vezes não sabe direito onde procurar ajuda nesse sentido, e a gente atua em áreas onde não estão preenchidas no mercado. Talvez a principal, eu como fiz o curso, o Kick-Off ligado ao futebol e à comunicação, ao business, né, como a gente chama, ao business futebol, e é impressionante porque é um negócio que movimenta muito dinheiro. A primeira coisa que a gente pode destacar de um curso da Perestroika, eu não sei se todos são assim, mas a realidade é muito presente. E isso é uma característica que tu trouxe do teu trabalho, porque na formação, Thiago, tu não é aquele professor de comunicação clássico. Tu é um cara que veio do mercado e identificou que tem atalhos no mercado. Não é que eles não são importantes na universidade, para a gente conhecer a teoria, mas na prática, para quem já quer entrar, a Perestroika é bem mais objetiva, né? Vai parecer aqui que eu estou falando tudo isso porque estou na Ubra, entendeu? Mas não, eu falo isso em qualquer lugar, então já tirem isso da cabeça. Se tiver que palestrar na PUC, vai falar a mesma coisa, tá bom. Então, assim, o que acontece? A universidade tem um papel fundamental, que era a formação completa do cara, entendeu? Porra, o cara ensina filosofia, ensina sociologia, antropologia. A gente teve que aprender a própria ética na profissão. Ética, que talvez o cara, em alguns momentos o cara está muito novo para entender isso, mas sim, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é fundamental para a vida do cara. E a gente não tem como atingir isso, primeiro, porque a gente não domina isso, eu não sou uma autoridade nisso, mas numa área específica de comunicação e hoje de empreendedorismo, eu me sinto à vontade para falar, e como tu disse, das mortas, é muito atalho, Então, num curso de administração, existe toda uma parte financeira, administrativa, RH,
que eu não sou especialista nisso. Sim. Mas existe um conjunto ali de expertises que o empreendedor tem que ter, que eu vivi na prática, que eu me conectei com pessoas e que isso pode ser passado e, de novo, complementa o aprendizado que o cara teve na faculdade. Traz a realidade bem perto do aluno. A gente diz que é a escola das ruas, sabe? Tipo assim, ó. A gente diz, a metáfora que a gente fazia era a seguinte: se a gente fosse uma autoescola, a gente não ia pra trás do União, que não tem ninguém, aí põe a baliza, dá 20 minutos pro cara fazer a baliza. Não, a gente largaria o cara no meio da Mostardeiro, às 6 da tarde, dá um celular pro cara, tem um caminhão de refrigerante atrás, tem um motoboy passando do lado e diz: faz a baliza agora, negão. Larga na 116 e te vira. Agora eu quero ver fazer a baliza. Sem dúvida, cara. E eu vou exemplificar na sequência. Eu vou chamar, a gente tem uma matéria. A gente tem um VT, na verdade, tem um VT, né? Que é uma palestra sobre influenciar pessoas. Isso. Ai, qual delas? Isso. E depois, na volta, eu vou, no meu curso, o curso que eu fiz do Kickoff, eu vou elencar como a realidade é tão presente, e não é qualquer realidade. A rua é nós mesmo, malandro. Não é só. Sérgio, bem lembrado, não é aquela rua de trás lá, calminha. É a rua, é puxado mesmo, porque os nomes que a perestroika proporciona, às vezes, nos cursos, pelo menos o que eu observei, são nomes que estão no mercado mesmo. Não é o dono da mercearia da barra, com todo respeito. É o cara que coordena, por exemplo, uma grande empresa, é um cidadão que. Vamos citar aqui, só para vocês terem uma ideia. É um cara que gerencia, uma das palestras que eu vi, o cara que gerencia a Olympus, que é ligada ao maior clube de futebol do Brasil, a maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Então tu imagina tu gerenciar uma verba referente ao Flamengo. Tu tá falando de 20, 30 milhões de pessoas. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos deixar o VT. Vamos deixar o VT. Atrapalhar. Agora o cara tava meio que dormindo e falou: 30 milhões? Fica aí ligado. Primeiro roda o VT. Eu quero depois que explique isso pra gente. Influenciar pessoas, como assim? Vamos ver. Roda aí. Eu sou o Thiago, Director of Forever da Perestroika. Esse é um nome não para ser bacana, mas é porque eu faço um monte de coisa. E quando eu explicava um monte de coisa que eu fazia, eu demorava mais tempo do que dizer Director of Forever. E aí, resolvi resumir dessa forma. Eu passei a minha vida profissional basicamente em 3 vetores, assim, foi a criatividade, o empreendedorismo e a educação. Eu reuni aqui 6 histórias que me inspiraram, me ensinaram, e eu espero dividir com vocês, espero que também inspirem vocês, tá? Hoje o meu maior mérito é estar num ambiente, estar numa escola onde eu consigo fazer a tradução entre as pessoas que influenciam o novo comportamento, que são os jovens, e pessoas super experientes, professores super experientes, parceiros super experientes, que acabam me ensinando muita coisa, tá? O que nos leva à 4ª história, uma história sobre cigarro. A minha mãe fumava, e eu odiava que ela fumava, odiava. E na época, eu estava no colégio, eu era muito desorganizado, eu deixava um monte de folha assim espalhada, ela sempre passava pelo meu quarto, juntava as folhas assim, de forma que ficasse pelo menos uma pilha só, né? Eu saquei isso, eu tinha lá, estava pouco antes do vestibular, escrevi uma carta à mão, deixei ali, quando ela organizasse, ela ia ver essa carta e ia ler, e a carta dizia o seguinte: oi mãe, aqui é o Thiago, eu escrevi essa carta porque eu não tive coragem para falar ao vivo contigo, olho no olho, mas a verdade é que eu uso drogas. Eu comecei fumando, depois passei para maconha. Lembra aqueles colégios do colégio que tu nunca conheceu? Pois é, eles me apresentaram para cocaína. Lembra que eu vendi meu contrabaixo, tinha vendido meu baixo, tá? Porque eu vendi meu contrabaixo, pois é, foi para comprar crack. A história ia ficando assim horrível, era o fim da vida, assim. E aí no meio do texto dizia assim: mãe, fica tranquila, essa história não é verdade, mas poderia ser. Isso é só para tu ver como é horrível ver alguém que a gente ama se destruindo pelas drogas. Para de fumar. Ela parou de fumar naquele dia. Que coisa, hein? Que pressão. Explica pra gente aí, Thiago, foi... Pois é, assim, eu e o Drauzio Varela, acho que são as 2 pessoas que mais detestam cigarro no Brasil, assim. Muito bom. Eu sou um defensor, assim, do fumo livre, assim, né, né, claro, respeito, assim, mas realmente não gosto que fumem perto de mim, e eu descobri muito tarde, assim, aquela coisa de filho, sabe, filho, minha mãe ia recolher roupa sempre num horário estranho no fundo da minha casa, sabe? Muito bem. Daí um dia eu comecei a me dar conta que ela realmente fumava, né? Eu disse, pô, mas isso não é legal, não sei o quê, mas ela não parava. E eu pensei, pô, vou ter que usar um golpe baixo, né? Realmente, eu era muito organizado, escrevi essa carta à mão, deixei de maneira que ficasse ali por cima,
E no TED eu não pude explicar, mas o texto era todo corrido, então ela não tinha assim uma assinatura que nem um anúncio, né? Era todo corrido, assim. Então ia indo, e a história era horrível, horrorosa. E eu ia misturando ficção e realidade de forma que parecesse muito crível. Eu tinha vendido meu baixo, na época eu tinha uma banda, tal, então tinha vendido meu baixo e parecia que tinha alguma relação. Ela leu, e o engraçado é que vendo a história ali, fica poético, né? Mas a verdade é a seguinte, ela leu, achou que era um trabalho de faculdade, riu no início, mas depois parou para pensar e parou de fumar mesmo. Mas o meu pai, cara, entrou numa depressão, porque ele não terminou de ler o texto. Ele olhou assim, craque, tudo parou, começou a chorar, cara. Nossa. E não viu, minha mãe teve que explicar para ele e tal. Então, na verdade, meu pai que não fumava, que ficou mal. Mas a minha mãe acabou parando de fumar, e eu acho que... Eu falo ali no início, né, que... Como influenciar as pessoas. Como influenciar pessoas, né? A minha vida foi dividida entre esses vetores, educação, criatividade e empreendedorismo. E talvez um dos méritos que eu tenho, assim, né? Eu acho que a gente tem que ir descobrindo as coisas que a gente sabe fazer, é isso, conseguir emocionar algumas pessoas de maneira que elas mudem o comportamento, né? Então, com a minha mãe eu tive que jogar muito baixo. Sim. Às vezes a gente tem que ser muito racional, às vezes a gente tem que buscar mais pela simpatia, às vezes tem que ser até um pouco mais duro. Assim, lá na Perestroika eu tenho o simpático apelido de chefe mal. Tem o chefe bom e o chefe mal, né? Quem diria, né? É, o chefe mal. E aí, é por isso que eu visto preto, assim, eu tô sempre de preto. Tu é o nosso Darth Vader. Nosso Darth Vader. Mas é que isso, a gente tem que, eu acho, nas relações, saber qual é a melhor abordagem para conseguir influenciar pessoas. E existe, então, um método para isso, existem algumas técnicas que tu acaba... Isso que eu estava dizendo do mercado, através das experiências que vocês têm, vocês conseguem desenvolver métodos para fazer as coisas, técnicas, maneiras, atalhos, como a gente disse. Definitivamente, né? Assim, eu estudei muito uma disciplina, assim, que é... entre aspas, dá para se chamar de lobismo, assim, né? Eu acho lobismo muito pesado, assim, muito, assim, né? Meio nocivo, assim, uma palavra não muito legal, ganhou uma conotação assim, pejorativa. Né? Mas é uma, assim, como tu consegue influenciar as pessoas? Aí, para mim, eu não enxergo isso como capacidade manipulativa. Na verdade, eu sempre penso assim, se a pessoa tiver um fim legal, tiver uma causa legal por trás, na verdade ela vai estar tentando influenciar as pessoas pro bem, né? Acho que é anterior a isso. Mas existe sim muita técnica para isso. Nossa, é meio assustador. Não, claro, é que a gente está falando a gente vai passar para um próximo bloco, a gente vai ter um intervalo, e eu vou passar a listagem que eu falei de personalidades que eu tive contato na Perestroika, que boa parte delas falaram mais ou menos por aí, diferentes áreas, mas da mesma coisa. De que por mais que a gente trabalhe às vezes com coisas que não são tangíveis, como é que tu vai definir criatividade? Como é que tu vai definir o teu potencial de influenciar as pessoas, tua representação perante as outras? São coisas que não são tangíveis, parece que não existe fórmula para isso. Muita gente confunde talento. Talvez a gente pode definir a Perestroika, isso é uma definição minha, como uma escola... Não sei que cria talentos, mas ela potencializa, ela consegue definir o que pode ser um talento. Talento do quê? Talento para quê? Por quê? Como é esse talento? Coisas que parecem que só as pessoas que nasceram para isso podem fazer, na Perestroika vão entender que não, que existem caminhos para se chegar a explorar este talento. Eu acho perfeito. A tua leitura, na minha opinião, é muito feliz, assim, é bem por aí, identificar o que cada pessoa tem de bom, porque todo mundo é diferente, cada pessoa tem de bom, e potencializar isso. Muito bem, muito legal. Na volta, então, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui falando sobre a Perestroika. Hoje pintou aí o Mano Change de novo, junto com o Fred, cara. Fred claro. Que também é DJ, tá sempre na Europa e tudo mais. A comunidade vai estrumbar o Opinião, quinta-feira todo mundo lá. A comunidade é uma banda, assim, esses são caras que a gente pode citar assim também, que enxergaram uma tendência, e depois eles definiram como Miami Rock, junto com o Defala lá, na volta com o Educar. Eles observaram uma tendência e aplicaram um método em cima, aplicaram uma fórmula de fazer um hit e transformaram, sei lá, cada disco deles é uma coleção de hits, né, cara? São os fazedores de detetive, assim, tem muito a ver com a minha adolescência, naquele momento, né, de início de faculdade, né? Contemporâneo.
Então, assim, eu acho que os caras têm muito... A tendência das pessoas é criticar sempre, né? E não ver o que tem de bom, assim. Eu acho eles muito legais. Ainda mais no determinado canto do Brasil, onde sabe como é que é, né? Quanto mais sucesso tu faz, pior tu é. Exatamente. As pessoas às vezes acham isso. Mas antes da gente chamar uma matéria também, tem VT mais na sequência, vamos só resgatar essa ideia do método e da gente achar a fórmula do sucesso naquilo que se faz. Eu posso citar as pessoas que eu tive contato lá na Perestroika. Vamos estar aqui, Paulo Roberto Falcão, isso dentro da área, por exemplo, como um treinador, ex-jogador, Pedro Ernesto Bernardin como referência na comunicação no rádio jornalismo, outros nomes que são, por exemplo, envolvidos na área do business mesmo, do gerenciamento, o Calage, né, o nosso amigo Márcio Calage, da Olímpicos, que gerencia hoje, por exemplo, contas como a do Flamengo, como a Seleção Brasileira de Vôlei. Teve Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, assim, também referência. Seja o nome, tá, né? no Vasco ainda, tá no Vasco, né? E o Vasco, ninguém precisa dizer o que o Vasco é hoje. Tudo, né? É o maior time do Brasil, sem dúvida. Já passaram por lá Paulo Vinícius Coelho o PVC. Maurício Noriega, também do Sport TV. Só cobrão, cara. Uns caras muito legais, os presidentes dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí tu pensa assim, bom, isso é talento. Esse cara nasceu pra isso. Não, pode até ter realmente um quê de talento, enfim. Mas nenhum talento ele se sobressai se ele não tiver justamente essas orientações para produzir mais. A publicidade, tua experiência até, vamos trazer como publicitário. Os caras acham que é meio que sessão de despacho, né? Tipo, cara, criei um slogan. Não é assim que funciona. Não. Existe muita pesquisa, muito trabalho na publicidade. Esse é o grande objetivo da Perestroika, é trazer a realidade e mostrar que as coisas não acontecem em passo de mágica. Eu acho que em qualquer um dos cursos a gente tem talvez 3 vetores que eu estou pensando alto aqui. Sim. Um é o próprio curso já traz uma visão diferente do que o mercado normalmente apresenta, né? Para dar um exemplo, a gente tem curso de gastronomia sem culinária, o Food Experience, que é... Como é que é? Gastronomia sem culinária. É assim, não ensina como cozinhar, mas ensina todo o business da gastronomia. Quero abrir um bar. Sabe assim, tem um sonho de ter um café. Esse curso ensina qual é a wireframe, né? Qual é o bastidor que tem que ser feito. Distância da mesa, qual é que faz o menu, o que é uma experiência gastronômica, assim por diante. Que aí é o que explica, eu estou dizendo, por que aquele lugar é tão legal? Às vezes as pessoas a grande maioria, 90%, não sabe por que ela vai naquele lugar. Exatamente. Por que esse lugar é tão bom? É que tem uma experiência ali que muitas vezes acontece por acaso, mas muitas vezes é planejado. O cara que planejou, né? Até para o cara ter a primeira sensação agradável e continuar tendo essa sensação quando voltar. Então, eu acho que tem um componente que é trazer um viés inovador, ou seja, os cursos tentam ter uma leitura contemporânea do mercado, seja qual Senão tudo for. se repetiria. Senão tudo se repetiria. Segundo, a gente tenta identificar realmente a aptidão das pessoas, né? Tipo assim, ninguém é obrigado a seguir o que eu faço, ninguém é obrigado a seguir o que tu faz, né? Cada pessoa gosta de uma coisa e tem facilidade para essa coisa, e a gente procura inspirar muito, né? Que assim, dá aquele empurrão. Não por acaso o nosso lema é vai lá e faz, né? Esse é o mantra da Perestroika. E aí então vem onde eu queria chegar, dentro da publicidade, até porque eu também tenho a formação de publicitário, embora não me considere, porque eu nunca trabalhei na área. Mas a publicidade tem isso. A inspiração, ela é muito importante, mas ela vem através da transpiração. Total. Eu falo assim, eu trabalhei muitos anos em departamento de criação, e quando me perguntam assim, Thiago, como é que era, né? Assim, como é que era o teu dia a dia? Eu digo que para determinadas campanhas, para criar um título de anúncio, né? Eu acho que para quem não está familiarizado, né, a chamada assim do anúncio, eu tinha que fazer 2.000 opções, ou seja, 1.999 opções eram colocadas no lixo para uma ser aprovada, né? Então, eu acho que é nesse nível de sintonia fina que a gente chegava para conseguir botar um anúncio na rua. Nossa, faz ideia do que é construído. 2.000 ideias, frases. Exatamente. Para chegar numa... Roteiro de TV era tipo 70, 80 para tirar um, sabe? Tipo, o filtro... É um filtro invisível, né? Que a gente, às vezes, uma experiência vai diminuindo, né? Tu vai dizendo, não preciso escrever todos esses. Mas eu costumo falar para os alunos isso, para eles terem noção de como eu me exigia. Então, eu vou exigir deles o mínimo que eu me exigia. A autocrítica é tensa, né? É tenso. Olha só, a gente tem outro VT para passar, que são 35 conselhos. Nossa, 35 conselhos para um empreendedor criativo. Esse vídeo, desculpa,
vamos deixar passar e depois eu faço os comentários, então, senão eu fico falando demais. Então vamos ver aí, roda aí. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. And she bought from a rubber man. Time for rubber bands to get rid of itself. It wears around. Explica pra gente, Thiago. Bom, então o que eu sou um aficionado por essas quotes, né, essas frases de Facebook, Twitter, Tumblr. Eu comecei a reunir, fazer um banco, mas um banco assim, banco animal, sabe? Animal. E eu comecei a ver que várias dessas frases pareciam meio autoajuda, meio assim, né? PowerPoint mãe, PowerPoint mãe. O pessoal tá chamando hoje de PowerPoint filosofia de pós-moderna. Tipo assim, meio assim de caráter duvidoso. Não são Aristóteles, nem não é Platão, mas são gênios São também. gênios também, né? Mas eu vi que várias eram realmente inspiradoras e importantes, e poderiam ser aprendizados. Eu reuni tudo isso e fiz um clipe no meu PowerPoint ali, que é o Keynote, o PowerPoint do Mac. Botei no YouTube, assim, para divulgar um curso, assim, de uma maneira completamente despretensiosa. Sei que tem um número de views relevante, sei lá, 12 mil, 15 mil, Bastante. não sei. Mas assim, ele continua vivo, sabe? É um vídeo que continua vivo. Eu pensei, eu acompanhei a curva dele e eu achei que ele ia morrer, mas ele tá sempre crescendo, sempre se mantendo. Então, de alguma forma, esses conselhos estão inspirando bastante gente, assim, né? São frases como, eu não sei se todo mundo conseguiu ver, só gente entediante que se entedia. É verdade. O cara que é legal Aquela com do você... medo ali, eu achei. O cara que é legal com você, mas não é legal com o garçom, não é um cara legal. Sem dúvida. Qual que era do medo? A do medo, eu substituo o medo pela curiosidade. Isso, pela curiosidade, né? O medo de começar pela curiosidade. Então acho que tem vários tem uma coisa tem um que eu gosto muito, que é as coisas mais importantes da vida não são coisas, né? Então acho que tem um monte de coisa que se a gente... Mas isso é um pouco da perestroika, se a gente parar e pensar. Essa coisa assim, hoje em dia eu sou um fã declarado, muitas pessoas vão gostar ou não. A gente tem que cumprimentar os nossos colegas. Agora eu vou declarar mais um que eu sou fã, cara, do Túlio Milman, cara. Eu acho legal algumas das coisas que ele faz, e não é nem ele, mas ele teve a sacada de botar na página dele, no informe da 0 Hora, uma parte para o Twitter, as frases que chamam a atenção dele, ou da redação, enfim, da produção lá da 0 Hora. Eu acho bacana. Isso, se tu pensar, cara, essa coisa do Twitter de sintetizar tudo em 140 caracteres, uma ideia, muito mais que uma frase, mas uma ideia, é um pouco da perestroika, é sintetizar um universo tão grande, às vezes, de um futebol, da publicidade, da comunicação, da biomedicina, enfim, sintetizar em ideias simples. Que Cara, tu pode seguir. Tu é bom, hein, cara? Tecnologias boas, Eu cara. fiz perestroika, cara. Cara, é muito boa essa analogia. Eu acho que é bastante isso. A perestroika é um Twitter do conhecimento. Agora eu ganhei o troço. Mas é um pouco disso, cara. Mas cara, assim, eu acho que a tentativa é essa. Talvez não por acaso a gente goste tanto do Twitter. A perestroika tem um Twitter que a gente... já vamos divulgar, né? Perestroika. Arroba perestroika. A gente se sinta com tanta... sim, muita familiaridade com a ferramenta. A gente está há muito tempo. Tem um número de seguidores bastante relevante para o tamanho da escola. De novo, é uma escola pequena. A gente teve aí ao longo da nossa vida, sei lá, 2.000 alunos, e a gente tem um número de followers 6, 7 vezes maior. E todas as ferramentas que eu monitoro, assim, nosso social media, né? Todas as ferramentas nos colocam sempre como uma taxa de influência muito alta, né? Que às vezes o cara tem 1 milhão de followers, mas não tem uma relevância muito grande. No Rio Grande do Sul a gente tem uma participação importante. Hoje, eu estava falando aqui, eu não sei se eu posso falar, mas estava rolando uma piada com um comunicador, aí estava rolando uma piada, e me convocaram para participar da campanha. Porque existe uma coisa dos twitteiros, né, deles se ajudarem, dizendo assim, ó, vamos fazer chegar em trending topic, né? E eu percebi ali o que estava rolando, conversei com o cara e acho que
acho que vingou. Claro, a gente é uma gotinha ali, mas vai ajudando. Claro, claro. Mas é importante então que a gente entenda isso. A função da perestroika não é substituir uma academia, uma universidade. Acrescentar, é né? acrescentar, mas de uma forma, e o que me chamou a atenção quando eu fiz o curso e conheci a rapaziada, conheço até o Thiago até de outros carnavais. Isso. Mas O é Jean, né? O Jean, meu primo que trabalhou lá na perestroika, mas é de sintetizar as coisas de uma maneira fácil de se absorver. A grande virtude do Twitter é isso, é comunicar e, sabe, uma amplitude, uma ideia muito maior em 140 caracteres. Hoje não precisa mais de um texto. O blog ficou ultrapassado. O blog ficou tempo, velho, né, Ficou cara? velho. Entendeu? A gente era muito prolixo no blog. Falava demais. Né? Falava muita coisa e não chegava a lugar nenhum. Mais ou menos como eu sou. Eu não consigo ser Twitter. Entendeu? Talvez a minha participação no Twitter seja pequena por causa disso. Não consigo. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ser mais... O Bivis é daqueles que quando vai postar uma coisa no Facebook, ele posta e aí ele posta um comentário falando ainda, posta outro falando, Eu sou tão outro, ridículo. outro. Me esqueci de tal coisa. Ele Eu vai sou tão comentando ridículo no que eu próprio faço duas texto. coisas. Eu curto o que eu comento, né, no Twitter, o que eu posto no Facebook, e eu retuito o que eu acabei de twittar. Muito bem, Perdigão, eu falei que eu ia queimar ele agora, não deixei na matéria. Perdigão disse ali, né, 5 minutos em fogo baixo, ele botou em fogo alto a comida. E aí, enquanto a gente estava cortando o tomate ali, preparando o suco, a gente começou a sentir o cheiro de queimado na casa. E eu pensei assim, pronto, vai queimar a comida, não tem matéria, não vai ter gororoba. Mas a gente conseguiu salvar. E todo mundo me perguntou, né, mas ficou bom mesmo? Ficou muito bom. Ficou bom, deu pra ver. Agora, isso é o exemplo. Vê quanto trabalho, podia ter queimado a casa, é a falta do método, né? Falta do método. Não, o liquidificador é ótimo. Ele joga o liquidificador fora cada vez que ele usa. É só lavar, Perdigão, o liquidificador, daí tu faz o suco. Gênio! Vai fazer com massa de batata junto o suco. Mas enfim, Gênio. isso tu aprende lá no curso. Uma colher de batata, isso não Lá no faz curso de gastronomia, você não vai queimar o seu bar, o seu restaurante, e vai aprender sem sofrer tanto assim a fazer o troço. Mas vamos falar dos cursos então, a gente está chegando nos finalmente. Legal. Além dos contatos lá da Perestroika, já agradecendo a tua presença, manda um abraço para todo mundo e, pô, a tua disponibilidade, eu sei que tu é um cara super ocupado. Então, brigadão por ter vindo, abre os contatos pra galera e divulga os cursos. Eu sei que tem um curso aí novo, que até eu fiquei interessado. Então, antes, eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas aí ter demorado um pouquinho a vir. Realmente a minha vida está se dividindo entre Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem que falar isso até para encerrar o assunto Perestroika. Hoje a Perestroika conta com outras escolas além de Porto Alegre. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Porto Alegre e Rio de Janeiro já está consolidado, a gente já teve curso em Minas Gerais, abre em São Paulo agora no início do ano. E se tudo der certo, abre em Buenos Aires. Em março. Não, estamos ficando chique, cara. Não, tu viu só? Que rico. Que rico. Então queria agradecer a vocês dois, Renusca, Bives, obrigado mesmo. Queria deixar os contatos então da Perestroika. Twitter é o jeito mais fácil de achar, @Perestroika. Nosso site é o perestroika.com.br. Vocês me acham no Facebook. É mais fácil me mandar uma mensagem no Facebook do que o e-mail, facebook.com/thiago.matos com 2 T's. E esses dias foi engraçado, mandaram uma mensagem no Facebook dizendo: Thiago, preciso entrar em contato contigo, me dê o seu e-mail. Tipo assim, você já está em contato comigo. É só falar, né? É só falar. E, como prometido, aqui nos bastidores eu disse que ia dar um curso em primeira mão. Vives ficou nervoso aqui. Eu fiquei interessado. Tremeu na Temos uma base. leva de cursos bem ousada pro ano que vem. E um dos cursos se chama Beach. Não beach de praia, né? Beach. Né? Beach. Rock Beach. E que vai ser sobre sexualidade feminina. Vai ter desde como se comportar na cama, o que se diz, o que não se diz, aula de polidense. Peraí, só um pouquinho. Abre o plano. Foi um prazer, eu vou ali já até conversar. Esse curso não deve ser muito caro. Eu pago esse curso. Porque Eu pago esse curso. Vai mandar Sensualidade eu fazer feminina. o curso, é isso? por aí. Entendi certo? Vamos lá, além da mulher na cama, o que mais tem no curso? Tem assim, Se por exemplo, vestir também. tem como é que se diz? Etiqueta na cama. O que etiqueta na cama? As barbaridades que a gente pretende lançar ano que vem. Esse é um deles. Ano que vem a gente conta com tudo, mas eu queria largar em primeira mão aí pra vocês, Por como favor, vocês foram muito queridos. quem fizer esse curso não vai mais brincar de sauna holandesa. Não, né? Por favor, eu espero que quem faça o curso não brinque disso daí. Thiago, muito obrigado, viu, pela tua presença Obrigado, aqui no querido. Garajão. O espaço está aberto para ti e para todo o pessoal da Perestroika.